Olá, meu amado, olá, meu querido, olá, meu irmão em Cristo Jesus. Que Deus esteja contigo, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, com a sua família, que você esteja gozando de boa saúde, de plena saúde. Esse é o meu desejo, esta é a minha oração por você. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para estarmos estudando a palavra de Deus, para discutirmos, a respeito da nossa lição que nós temos todo o domingo, nossa escola bíblica. E eu quero convidar você para que você participe de uma forma mais ativa da nossa escola bíblica, deixando seu comentário, que você esteja colocando ali suas observações sobre alguns pontos que nós estaremos falando hoje. Já quero adiantar que hoje nós estaremos falando do evangelismo na questão de pessoas que estão na universidade e bem como pessoas que também estão no meio político. Então nós estaremos falando sobre esses dois assuntos e eu gostaria que você participasse dessa escola bíblica, como se nós estivéssemos, infelizmente, não estamos na igreja, mas como se nós estivéssemos na igreja e estivéssemos trocando aquela ideia a respeito de alguns assuntos. É claro, queridos, infelizmente ou não, a gente não terá aquela discussão, aquele esclarecimento que muitas vezes ocorre dentro da escola bíblica, quando há uma pergunta, quando há uma colocação de algum irmão, até porque a forma em que está sendo passada esta mensagem, essa escola bíblica, não nos permite, no exato momento em que a mensagem chega até você, a gente trocar essa ideia. Mas eu te peço que você esteja colocando no próprio YouTube, aí, lá embaixo tem uma parte que você pode fazer comentário, que você coloque a sua visão, o seu comentário a respeito do assunto que nós estaremos tratando, e para que a gente possa enriquecer a vida do outro, como costuma ser essa troca de informação que a gente, de conhecimento também que a gente tem dentro da escola bíblica dominical na igreja. Você que faz parte da primeira igreja batista em Vilheda, tem um grupo Deus é Bom. Também peço que você, se for o caso, coloque lá, fica até mais fácil você colocar ali algum comentário sobre algum ponto e a gente está discutindo e assim envolvendo a igreja com aquilo que a gente vai estar estudando. Eu estou propenso, estou aí colocando diante de Deus para que eu crie ou entre em outras redes sociais. Os irmãos sabem a questão da minha dificuldade com relação às redes sociais, mas o momento agora exige isso. Bem, queridos, mas sem mais delongas, vamos ao nosso estudo de hoje, e o assunto, como eu disse, é o evangelismo no mundo acadêmico, o evangelismo no mundo também político. E o texto qual estaremos nos baseando para esse estudo encontra-se lá em Daniel, livro de Daniel, capítulo 2, versículo 24 ao 28. Daniel, capítulo 2, versículo 24 ao 28. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige,
nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Oremos. Amantíssimo Deus, que seja o Senhor falando ao nosso coração, direcionando-nos, Deus, no nosso pensar, na nossa interpretação daquilo que os teus servos viveram e trazer para a nossa realidade, para a nossa vida hoje e aplicá-la de forma sábia, de forma orientada pelo teu Santo Espírito. Fale ao coração de cada um de nós, são essas bênçãos que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então vamos lá. O evangelismo em si, ele é de suma importância para o desenvolvimento da igreja, para o crescimento da igreja. E essa história de Daniel, bem como dos seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, mostra o quanto é importante um cristão estar firme na sua convicção. Nós não vivemos num mundo em que ele está restrito somente àquele ambiente de igreja. Nós saímos para trabalhar, nós vamos estudar, para aqueles que estudam, nós muitas vezes temos que socializar com pessoas em vários ambientes que não são a igreja. E aqueles que são profissionais vai ter o seu trabalho secular para ter este contato com as pessoas, e também tem os políticos que têm também o seu ambiente, o qual ele ali terá o contato com pessoas do seu meio, os políticos. O papel da igreja com relação àquele servo de Deus que está indo para o meio acadêmico, que está cursando uma faculdade, a sua universidade, bem como para aquele que vai entrar no meio político, é fortalecer, é dar as armas, dar os instrumentos para que esse crente em Cristo Jesus esteja firme, esteja fortalecido. É sair da papinha, dar aquele alimento sólido, porque como todos nós crentes, mas esses especificamente vão enfrentar uma dura batalha, vão assim se deparar com um ambiente que não é um ambiente que muitas vezes propício para uma postura cristã. Então aquele que vai entrar na universidade, que está cursando a universidade, aquele que vai para o meio político, ele tem que estar alicerçado na palavra de Deus. Ele tem que estar alimentado da palavra de Deus. E aí cabe a esse crente em Cristo Jesus entender que aquilo que ele recebeu é muito precioso, é muito válido. A sabedoria que a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus vai dá-lo é algo que ele não pode trocar por outras coisas. Ele vai absorver outras informações, ele vai ter outros conhecimentos, mas a palavra de Deus é aquilo que supera tudo o que vem até a ele. Então a palavra de Deus, o crente em Cristo Jesus, não só no meio acadêmico, não só no meio político, mas em todo local, ele tem que entender que a palavra de Deus é algo precioso para a vida dele. É um alimento que não pode faltar nunca. Então ele tem que estudar a palavra de Deus, ele tem que ter a palavra de Deus no coração dele, e ele tem que colocar esta palavra de Deus em prática no seu dia a dia, na sua vida. E diante daquilo que for ofertado para ele, ele nunca pode trocar o que a palavra de Deus traz como orientação para a vida dele por aquilo que é oferecido de fonte externa. Se essas pessoas estiverem firmes no Senhor,
elas poderão ser um referencial, um influenciador de outras pessoas, futuros profissionais, como, por exemplo, no ambiente acadêmico. Está lá o médico, a pessoa estudando medicina, estudando advocacia, e outras coisas que outras matérias, outras ciências que venham a ser estudado. Então, aquele que está firme no Senhor, ele vai acrescentar a vida dele, bem como a vida das pessoas que estão à sua volta, ao conhecimento acadêmico, naquilo que ele já traz de bagagem. Então, o crente em Cristo Jesus, ele recebe um conhecimento acadêmico, mas ele tem na bagagem dele já toda uma informação que ele sabe que é a verdade. E é uma verdade que ele não pode abrir mão, porque vem de Deus. Então, ele não abre mão de uma coisa para receber uma coisa. Ele pega aquilo que ele recebe, que ele está recebendo, e acrescenta aquela bagagem, e ele vai adaptar o seu conhecimento àquilo que ele tem, e não ao contrário. Adaptar a palavra de Deus àquele conhecimento. Ou seja, abrir mão daquilo que é essencial para ele, daquilo que é a verdade, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é vida. Então, os pensamentos que ele vai acrescentar, que ele deve ter para a sua vida, é um pensamento que ele está agora envolvido num projeto. Aquele que é um universitário, ele simplesmente não está ali para adquirir conhecimento para a sua vida futura profissional. Ele está acrescentando um conhecimento profissional à situação da vida espiritual dele. Então, não abra, aquele que entrou para o mundo universitário, ele não pode abrir mão da palavra de Deus. A palavra de Deus é essencial para a vida dele. E aí ele, com a sua postura, com o seu conhecimento, com tudo aquilo que ele já traz na bagagem dele, ele vai ter condições de influenciar outras pessoas, de falar ao coração de outras pessoas a respeito daquele conhecimento, dar uma visão a respeito daquele conhecimento que ele está adquirindo, mas dentro da palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Uma outra coisa que nós devemos estar preocupado é com relação ao bom testemunho. Se você pegar a palavra de Deus lá em Daniel, lá no capítulo 1, do verso 6 até o verso 8, você vai ver que logo após eles serem chamados para estudar, para ter o conhecimento, um novo conhecimento, eles já tinham todo um conhecimento da sua história, da sua religião, eles tinham obtido aquilo que era importante para a vida espiritual deles, e agora eles receberam um convite para participar, vamos colocar assim, da Universidade da Babilônia. E aí, logo no início, você vê uma postura que todos nós devemos ter a todo momento da nossa vida. Em qualquer lugar que a gente estiver, que nós formos confrontados com relação à nossa fé, a nossa postura, o nosso posicionamento deve ser sempre de afirmar e firmar diante de todos que nós somos crentes em Cristo Jesus. Que temos a palavra de Deus como a nossa regra, que temos a palavra de Deus como direção para a nossa vida. Então, se você pega lá em Daniel capítulo 1, versículos 6 a 8, você vai ver que logo de cara, quando eles foram chamados para participar, mais uma vez, desta universidade lá na Babilônia, Daniel já teve que se posicionar. E aí é interessante isso, queridos, porque imagine você fazendo um vestibular, você fazendo um Enem, tendo a possibilidade de entrar na melhor faculdade que você
possa aí estar a imaginar? A chance de perder, a chance de as pessoas negarem a vaga para você. E aí nós temos duas coisas bem interessantes. Primeiro, eles eram novos ainda. Segundo, além de novos, ainda iam iniciar a sua carreira estudantil. Então a posição deles, o posicionamento deles, podiam muito bem fechar as portas para eles e eles perderem a oportunidade que estavam recebendo. Eu quero ler contigo, eu estou falando muito de Daniel 1, versículo 6 ao 8, eu vou ler contigo. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse que não contaminasse. Então aqui já encontramos o primeiro bom exemplo daquilo que nós devemos praticar. Mais uma vez, seja na universidade, seja se a gente entra para o meio político, seja no nosso trabalho secular, onde estiver. Nós devemos estar preocupados com aquilo que as pessoas estão tirando de nós. Aquilo que é acrescentado à nossa vida, se estamos firmes no Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus vai falar, isso não serve para você. E aí você coloca de lado. Agora, se você é uma esponja, você não tem a firmeza na palavra de Deus, não tem uma firmeza no próprio Senhor, as coisas que vão ser acrescentadas, você vai absorvendo e muitas vezes retirando aquilo que é essencial para a tua vida, aquilo que é importante para a tua vida. Então, nesta postura de Daniel, lá no versículo 8, ele mostra que não importa o preço a ser pago. Não importa o que as pessoas vão falar, não importa o que vai acontecer. O que importa é que, em primeiro lugar, vem o reino de Deus. Em primeiro lugar, vem as coisas do Senhor. Vem aquilo que eu tenho entendimento, que é importante para a minha vida, o que é essencial para a minha vida, o que é essencial na minha vida é a presença de Deus. Tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, Deus há de acrescentar na minha vida, mas eu não posso abrir mão da palavra de Deus. Então, o que acontece muitas vezes? Aquele irmãozinho, adolescente, jovem, é pressionado, seja pela sociedade, seja pelo amigo, seja por ele mesmo, a passar numa universidade. E aí tem aquela situação, ou até mesmo nas últimas notas, ter boas notas para ter um acesso a uma bolsa, seja lá o que for, mas o que importa é que, de repente, chega um momento em que ele tem que mostrar que ele é firme no Senhor Jesus ou não. E aí vai fazer um vestibular, vai fazer um Enem, e muitas vezes, a gente sabe que infelizmente isso acontece, as pessoas lançam mão de recursos que não são recursos lícitos. Ainda com toda a fiscalização que se tem, a gente costuma ainda ouvir aí das questões de pessoas que tentaram burlar o Enem, tentaram colocar ali uma forma de colar na prova, uma forma de ela conseguir passar sem muito esforço. Então, a gente vê na postura de Daniel ali que ele não abriu mão das coisas de Deus. Muito pelo contrário. Ele preservou aquilo que ele tinha recebido dos seus pais, tinha recebido de ensino, preservou a sua comunhão com Deus porque ele não queria pecar contra o Senhor. Então, queridos, a gente tem que ter essa visão de Daniel em mente.
estou na universidade, meus amigos, meus colegas estão fazendo aquilo que é ilícito. Eu não posso comungar disso. Antes de eu me converter, né, bem antes de eu me converter, eu estudei com um rapaz que ele era da Igreja Batista. E, assim, na fase da adolescência, foi a primeira pessoa que eu tive esse contato um crente em Cristo Jesus. E eu lembro de uma matéria que tinha uma professora que ela sempre trazia para os alunos coisas que não era referente à matéria que ela deveria lecionar. E ela falava sobre sexo, falava sobre namoro, falava sobre as convicções religiosas dela. Então ela muitas vezes abria mão, por exemplo, de meio tempo só para trazer isso. E para a turma era uma boa, porque ninguém estava estudando ali, estava passando o tempo, um tempo mais rápido, porque ficava escutando aquelas histórias ali. E para nós que não tínhamos compromisso nenhum com o Senhor, ficávamos ali presos. Só que era um período que a gente estava também se preparando para o vestibular. E aí chegou esse servo de Deus, tinha mais ou menos a mesma idade conosco, que nós, e passou para nós o que estava acontecendo. E abriu os nossos olhos. Olha, vocês sabem que eu tenho a minha convicção religiosa, não se trata disso, mas acima de tudo se trata do que ela está tentando passar para nós, onde ela pode, se ela quiser conversar, ela vai conversar fora do ambiente de classe. Agora, não vai passar por que ela vai passar meio período falando da religião dela, meio período falando sobre sexo, sobre isso, sobre aquilo, e não dando a lição dela? Então, eu quero passar, sim, ele disse, quero passar para vocês que a gente deve conversar com ela e pedir para que ela passe mais a respeito da matéria dela. E aí, com aquela conversa que nós tivemos com ele, a gente entendeu bem o que estava acontecendo, a gente compreendeu a visão dele, aceitamos a visão dele, e com aquela postura dele, é claro que tinha sim a questão de tudo aquilo que estava sendo passado, que incomodava ele, mas a postura, o jeito que ele passou para nós, nos mostrou que mesmo sendo da mesma idade que nós, ele tinha uma visão diferente, ele tinha uma visão mais ampla do que todo mundo, e estava olhando além daquilo que nós estávamos vendo. E passado algum tempo, ele começou a convidar as pessoas para ir na igreja dele, para ver alguns eventos, e começou ali semeando a palavra de Deus, fazendo convite aqui, conversando com outro aqui, e acabou que até pessoas que eram de outras religiões começaram a perceber isso, que aquele rapaz tinha de fato uma visão diferenciada das coisas que aconteciam. E a gente via, às vezes, pessoas de outras religiões indo conversar com ele, pedindo conselho a ele, e ele sempre agradava. Então, queridos, não vamos abrir mão daquilo que é essencial para nós. A palavra de Deus é preciosa, a palavra de Deus é importante para nós, a palavra de Deus é vida. Então não podemos abrir mão disso, trocar por coisas que o mundo oferece, trocar por argumentos que o mundo traz para nós. Não podemos abrir mão disso, que é tão precioso para a nossa vida, e começar a acrescentar coisas que tira a nossa presença, tira nosso desejo de estar na presença de Deus. Daniel, mesmo sendo muito jovem, ele conseguiu negociar, provar para o guarda que cuidava dele, que ficou responsável por ele, pelos seus amigos, que a fidelidade dele em nada iria atrapalhar o desempenho dele. Muito pelo contrário. E foi isso que aconteceu. A fidelidade dele ao Senhor, a postura dele de não comer as iguarias do rei, mostrou-se válido. E aquele guarda acabou se rendendo a isso, entendendo e vendo isso que era verdade. Então que nós possamos utilizar essa coisa que as pessoas olham como fulano é crente, fulano é um cristão em Cristo Jesus.
não como sendo algo negativo, mas como sendo algo positivo, e mostrar para as pessoas que nada atrapalha o nosso desempenho, seja ele acadêmico, seja ele profissional. E aí eu quero entrar num segundo assunto, a questão do desempenho acadêmico. E aí, irmãos, eu respeito a opinião de cada um, respeito a visão de cada um, mas há um comentário da nossa lição que eu quero fazer uma ressalva a respeito do rendimento do cristão na universidade. E está lá, né, falando que o desempenho do crente em Cristo Jesus, do cristão, ele não pode de modo nenhum ser medíocre. Queridos, eu tenho assim que a gente tem que olhar o contexto. A gente não pode colocar todo mundo num patamar e falar, ó, tem que ser isso. Eu via muito isso na época que eu estudava, de alguns pais que exigiam isso dos seus filhos. Ó, tua nota na época, né, era A, né, A, B, C, D e E. A tua nota tem que ser A. E aí, às vezes eu via alunos que tiravam uma nota B+ em desespero, né, porque a nota dele caiu um pouquinho. Então, sobre essa questão de rendimento escolar, rendimento, até mesmo no trabalho, nós temos que ter muito cuidado com esta afirmação, porque são vários os fatores que podem interferir para cima ou para baixo no desempenho escolar do aluno. São questões físicas, são questões psicológicas, são questões emocionais, são questões sociais. Você não sabe qual é a história da pessoa, de onde ela veio. Nós sabemos, infelizmente, como está o nosso estudo na área pública, né? Como os alunos estão hoje, principalmente. Infelizmente, eu creio que vai ter uma consequência no aprendizado, mas a gente tem que ter esse entendimento. Há várias questões que podem interferir no desempenho. De repente, aquele aluno, ele é aluno, mas ele também é profissional, ele é chefe de família e tem outras responsabilidades. O ambiente familiar não é propício, não ajuda, não colabora. Então, tudo isso pode contribuir para um desempenho positivo ou negativo do aluno. Eu entendo, sim, e aí sim eu estou de acordo que nós devemos fazer o máximo. Vamos fazer o máximo para o nosso desempenho ser o melhor possível. Então nós vamos nos esforçar, vamos nos condicionar, mas não podemos associar a questão do desempenho de um aluno com a questão da fé. Isso eu vejo como uma covardia, porque nem sempre você vai conseguir associar isso. Há pessoas que, glória a Deus, tudo que ele passa, tudo que ele pega, ele vai desempenhar, outros não. Então, a história bíblica mesmo, ela vai relatar a questão da caminhada de servos de Deus que não foram excelentes no seu desempenho, mas ainda assim Deus atuou nas suas vidas, né? Não foi excelente no desempenho escolar. E aí, na própria história de Daniel, você verá, se você perceber, que ele, Sadraque, Mesaque e Abidnego, também se destacaram. Mas se você olhar com um pouco mais de atenção, você vai ver que não foram os únicos que foram chamados para participar. Outros jovens inteligentes estão lá, estão participando dessa faculdade, estão participando desse aprendizado. O desempenho deles não deve servir de parâmetro para um mau testemunho. Glória a Deus por aqueles que tiveram, pelos 4 que tiveram um desempenho excelente. Mas
Será que os outros que também eram inteligentes, eram de boas famílias, era de uma família real, era de uma família nobre, eram também, tinham os ensinos judaicos, tinham os ensinos a respeito da vontade, da palavra de Deus? E aí, será que essas pessoas nós podemos classificar como um mau testemunho? Será que aqueles outros que de repente não faziam parte da realeza, não eram de uma família nobre, por eles não estarem nesta faculdade, será que eles precisam e devem ser menosprezados porque não obteram tal conhecimento, não obteram tal desempenho? Todos, irmãos, todos nós devemos ter, volto a afirmar, como meta a excelência nas notas. Mas isso é meta. Não significa que você vai conseguir a nota máxima. Mas a tua meta é lá em cima. A tua meta não é lá embaixo. A tua meta é alcançar o máximo possível. E volto a dizer, queridos, não associe a questão de desempenho escolar com falta de fé. São coisas assim que não tem nada a ver. Vamos para uma situação mais recente. Vamos pegar, por exemplo, os discípulos de Jesus. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 13, estavam os dois diante dos membros do conselho, e os membros do conselho superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e João. E a palavra diz que aquelas pessoas do conselho, eles conheciam Pedro e João e sabiam que eram pessoas simples, pessoas sem instrução. E aí, quando a palavra de Deus diz isso, simples, sem instrução, não quer dizer que eram analfabetos. Pelo fato de Pedro ser um pescador, muitas vezes passa-se pela mente que ele é analfabeto. Um judeu, ele tinha que ter o conhecimento da palavra de Deus, ele tinha que recitar trechos da palavra de Deus diante das pessoas. Então, eles tinham, todos eles passavam pela escola, todos eles tinham seus ensinos, todos eles tinham conhecimento. Não existia a questão de analfabetismo para o povo judeu. Mas eram pessoas humildes, comparado com aquelas pessoas que eram letradas, eram pessoas de vasto conhecimento na questão, principalmente na questão da lei de Deus. E aí você vai colocar essas pessoas, os discípulos de Jesus, que não eram somente os apóstolos, mas eram muitas pessoas, e aí você vai colocar elas porque de repente algumas não tiveram privilégio, não tiveram condições de ter um desempenho espetacular como uma vida de fé, de um não bom testemunho diante das outras pessoas. Não façamos isso. Mais uma vez, o cristão deve se esforçar para que tenha o melhor desempenho e deve se esforçar para que nesse melhor desempenho ele testemunhe para as outras pessoas. E, se possível, influencie seus companheiros e leve-os a ter um encontro com Deus. Eles são ponte de ligação. Esses irmãos, essas irmãs que estão na universidade são ponte de ligação com esses futuros intelectuais, futuros profissionais, com a palavra de Deus. Então, voltando à Bíblia, aqueles jovens receberam estudos, e esse estudo também não era um estudo que eles eram acostumados a ter. Era um estudo que abordavam a cultura pagã babilônica. Então, eles tiveram conhecimento sobre ciência, tiveram conhecimento sobre astrologia, tiveram conhecimento sobre magia. Tudo isso foi jogado neles. Tudo isso eles tiveram que estudar isso. Mas não significa que você tenha que estudar isso, que você vai acreditar. É uma questão acadêmica, é uma questão de conhecimento.
Bem como, por exemplo, para ser pastor, eu tive que estudar livros que não estão dentro da palavra de Deus, e muitos desses livros são contrários àquilo que a palavra de Deus vem a dizer. Mas eu preciso ter esse conhecimento para que eu possa refutar algumas coisas a respeito daquilo que me é passado. Mais uma historinha rápida. Eu lembro que quando eu estava quando eu entrei na faculdade de teologia, eu não tinha computador, não tinha notebook. Era um momento, né, tinha que pagar e ainda tinha família para sustentar, e eu tinha que pedir alguém para me ajudar digitando os trabalhos. E essa pessoa, ela era cristã, e ela chegou um período que ela falou para mim que eu devia sair daquela faculdade teológica, porque só passava heresia. Mas infelizmente alguns trabalhos manuais que tinham que digitar, eu tinha que passar para ela, e abordava alguns assuntos. Então ela pensou que todo aquele conhecimento que eu estava tendo fora a Bíblia, que aquilo ali eu ia formar uma igreja, né, uma igreja de heresias. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Assim como foi com Daniel, ele teve o conhecimento de tudo isso, mas ele aproveitou este conhecimento e, com certeza, ele usou o conhecimento que ele tinha da vontade de Deus para refutar, como a gente vê na própria história, muitas vezes, ele refutando aquilo que era apresentado pelos outros sábios dentro da palavra de Deus. Então, a gente tem que entender isso, irmãos. A gente vai ter esses conhecimentos, mas esses conhecimentos não devem mudar a nossa fé, a nossa realidade, a nossa convicção. E desta forma, a gente vai fazer, tendo essa firmeza, a gente vai fazer com que futuros profissionais sejam cristãos, e sejam cristãos profissionais. Sejam pessoas, por exemplo, um advogado, que seja um advogado com conhecimento da palavra de Deus. E que Deus abençoe, que seja firme na palavra de Deus, diante de todos os fatos, diante de todas as situações, esteja em primeiro lugar fazer a vontade de Deus. E agora eu quero entrar para a segunda parte da nossa lição. Cristãos na política. Daniel, capítulo 5, nos fala que Daniel já estava com uma idade já avançada. E ele estava ali no reino ainda babilônico, né? E ele foi chamado para resolver uma questão lá no reino, né? Estava Belsazar, filho de Nabucodonosor, já tinha assumido o reino. Ele estava à frente, e aí ele pegou os utensílios que eram utilizados, né, para adoração na casa de Deus, que era consagrado ao Senhor, e levou os utensílios para uma farra, para uma festa lá no reino, regado a vinho, mulheres, e começou, claro, escarnecendo de tudo aquilo que Deus orientara, do que Deus preparara, do que Deus tinha ali orientado o povo de Deus para aqueles utensílios serem usados para uma questão de adoração ao Senhor. E nesse momento que ele está ali, ele vê uma mão escrevendo na parede. Daniel foi chamado, né? As pessoas tentaram descobrir o que estava acontecendo, os sábios ali tentaram descobrir o que estava acontecendo, ninguém sabia, e Daniel foi chamado mais uma vez para ajudar. E aí, queridos, quando aquele que é firme no Senhor Jesus, não importa qual seja a situação, ele vai permanecer firme na sua convicção. E assim foi Daniel. Daniel permaneceu firme ali, ele não tentou agradar o rei, não tentou assim minimizar as coisas para o rei. Ele foi firme na sua posição e anunciou o juízo de Deus, porque era aquilo que Deus estava fazendo. Então imagine o Senhor
falando para aquele governante, aquele rei, uma palavra de juízo, e Daniel falando, não, o rei, meu amado rei, olha, isso aí, Deus está falando que você está errando, que você precisa mudar. Deus falou que chegou o juízo, acabou. Chegou o teu momento, o momento da cobrança. E Daniel foi lá e falou, olha, acabou. Chegou o momento em que você já fez coisas absurdas e o teu coração nunca quebranta diante de Deus. Teu pai passou 3 vezes por situações, você viu. As 3 vezes você sabe das histórias do teu pai. Teu pai teve que ser quebrantado. E aí você está com essa postura aí. Queridos, é claro que temos homens de Deus, voltando agora para nosso contexto Brasil, né? Temos homens de Deus no meio político. Nós temos servos do Senhor. Eu creio nisso, que tem pessoas ali. De vez em quando eu pego um ou outro que eu não sou muito de ficar ali vendo as mensagens, mas um ou outro que você vê ali uma postura de servos de Deus, profetas de fato do Senhor. Estão ali falando da vontade de Deus, estão ali alertando não somente a questão política, a postura política para as outras pessoas, nos falando também de coisas que estão acontecendo, defendendo quem tem que defender, mas você vê ali pessoas orientadas por Deus. Mas infelizmente, a gente vê muitas pessoas indo para a igreja, e aí tem até pessoas que fazem isso, já vão para a igreja, já com uma visão não de um dia estar na glória com o Senhor. A visão é de entrar para uma membresia de uma igreja, se tornar um político e conquistar aquilo que ela quer. E aí se filia, né, e acha que basta nisso, e quando entra para lá, tudo é perdido. Né? Todas as suas, seu pouco ensinamento, tudo aquilo que ela diz que crê junto à igreja é perdido. A palavra de Deus é deixada em último plano. O que se coloca ali é a questão da defesa de homens e a vontade de homens. Sabe o que está nos faltando, irmãos? Falta-nos homens de Deus com menos compromisso com ideologias partidárias e mais compromisso com a vontade de Deus. E falta ao povo de Deus entender também isso. Porque muitas vezes faz chacota com o próprio servo do Senhor, aqueles que são servos de Deus mesmo. Ao invés de apoiar, fica fazendo chacota. Então a gente tem que ter esta visão. Eles lá têm que ter compromisso com Deus e nós aqui também compromisso com Deus. E sempre compromisso com Deus. Não é compromisso com o homem, não é compromisso com partidos, é compromisso com Deus. E aí, se nós elegemos crentes em Cristo Jesus, e chegou lá, começou a andar fora daquilo que é a vontade de Deus, fora do caminho de Deus, a gente ser firme também. O nosso apoio não pode ser irrestrito. O nosso apoio deve existir até onde aquele que é servo de Deus está ali defendendo coisas que estão alinhadas com a vontade de Deus. Deixou de fazer isso, irmãos, o primeiro erro já aconteceu. Porque ele entrou ali dizendo que é servo de Deus. Então ele já mentiu logo de cara. E mentiu para quem? Mentiu para Deus. O que dirá para a gente? Se o indivíduo ali ele não consegue ficar firme diante de Deus, imagine para você. Então a gente tem que acreditar, mas acreditar naqueles que de fato demonstram a postura do início ao fim, postura de cristão. E parar também com a questão de acreditar em qualquer um que se entra no meio político e diz que frequenta a igreja,
que diz que é crente em Cristo Jesus, aparece dentro de uma igreja lá, e aí a gente vai lá, não, eu já vi fulano na igreja, que não sei o que, vai lá e vota. E não tem nenhum conhecimento dos pensamentos daquela pessoa, se bate de fato com a palavra de Deus. Não estou falando que é uma coisa ou outra, não. Eu estou falando, olhe a vida e a postura da pessoa como um todo. Não olhe uma situaçãozinha aqui, isso aqui é de acordo com a palavra de Deus, isso aqui é de acordo... Né? Então, olhe o contexto todo, a postura toda, todo o pensamento da pessoa, e aí você pode sim defender essa pessoa porque ela está defendendo a palavra de Deus. Agora, se ela deixa de ter uma postura de acordo com a palavra de Deus, por que continuar defendendo a pessoa? Nós deveríamos ser o primeiro a criticar. Nós deveríamos ser o primeiro a chegar lá e chamar a atenção. Olha, você foi eleito como servo de Deus. Por que está vivendo dessa forma? Por que está tomando essas decisões? O verdadeiro cristianismo, queridos, é aquele que vive o verdadeiro cristianismo, é aquele que defende a sã doutrina. Se ele está defendendo coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, nós temos que ter a postura como nós temos às vezes na igreja. Quando a gente vê algo que é errado, a palavra de Deus orienta isso. Se tem alguma situação de errado, se há alguma coisa de errado, eu tenho que ir falar com o meu irmão, eu não tenho condições, vou lá, chamo outra pessoa para ir comigo falar, não tenho, levo à igreja para que a igreja tome a decisão. E assim devemos ser nós com os nossos irmãos que estão lá. Se chegou lá, se bateu no peito e falou, eu vou para lá e vou fazer diferença, que faça diferença, seja como Daniel. Daniel não importava se era o rei que fosse. É o rei, mas Deus está mandando falar isso, profeta de Deus tem que ser assim, eu vou falar isso. Na próxima eleição não vou ser eleito. Meu irmão, tem que ser eleito para entrar lá na glória, não tem que ser eleito por causa das pessoas. E aí, muitas vezes isso de fato traz uma dificuldade, porque aquilo que é falado, e muitas vezes afeta a pessoa, as pessoas se sentem ofendidas, mas é a verdade que tem que ser dita. Você não está sendo um cristão verdadeiro, fiel. E aí tem que ser dito, e isso muitas vezes desagrada, e desagrada a maioria. Mas se Deus colocou no teu coração para falar, você tem que falar. Então, queridos, o que nós precisamos ser? Crentes fiéis ao Senhor em qualquer situação. Está na universidade, seja crente fiel ao Senhor. Influencie as outras pessoas. Que você possa orientar, você que de repente não está na universidade, mas tem filho, tem neto que vai entrar na universidade e é crente em Cristo Jesus, fale, olha, a tua firmeza, aquilo que você recebeu é precioso. O que o mundo quer te tirar é aquilo que te é precioso, é acrescentar coisas que você não precisa na tua vida. Então, precisa, mas que não é tão importante quanto a palavra de Deus. Você deve colocar essas coisas junto com a palavra de Deus, mas se confronta a palavra de Deus, quer tirar coisas que a palavra de Deus traz para o teu coração, o que tem que prevalecer é a palavra de Deus. Lembrando, mais uma vez, o exemplo de Daniel e os seus amigos. Exemplo dos 4 lá que receberam conhecimentos, que eram conhecimentos confrontantes com a palavra de Deus, mas não abriram mão da palavra de Deus, permaneceram firmes. Para os políticos ou para aqueles que vão entrar para o meio político, foram eleitos como servos de Deus, então vivam como servos de Deus, estejam ali falando como servos de Deus, tomando decisão como servos de Deus. E não é somente em palavras, são nas ações, nas atitudes, na maneira de conversar, na maneira de se expressar com as outras pessoas, de se envolver com as outras pessoas. Então devemos viver como cristão, porque antes de sermos universitários, antes de sermos políticos, nós temos que ser servos de Deus. E aí, irmãos, depois disso, nós somos universitários, nós somos políticos.
Querido amado, Deus te abençoe. Que Deus abençoe também a nossa nação. Que Deus abençoe nossos irmãos que estão na universidade. Que Deus abençoe nossos irmãos políticos. Aqueles que estão lá neste meio e têm se sendo conduzido para outros caminhos. Que aqueles que estão firmes possam ter a orientação de Deus, a capacitação dada pelo Espírito Santo do Senhor para falar ao coração dessas pessoas. Para a próxima semana, possivelmente, nós não estaremos com mais o assunto de evangelismo, nós começaremos a abordar assunto da nova vida em Cristo Jesus, mas eu gostaria que você deixasse lá o comentário na página do YouTube, você que é membro da igreja, lá no grupo Deus é Bom, para que a gente possa discutir alguns pontos que você ouviu aqui, você colocar a sua posição e a gente vai trocando ideia, crescendo junto, tá bom? E também você coloque lá assuntos que você gostaria que fossem abordados na nossa escola bíblica dominical, já que a gente tem essa oportunidade de estar mudando. Talvez eu não consiga trazer o teu assunto logo em seguida, logo no próximo oportunidade, mas com certeza eu colocarei ali para a gente abordar esse assunto, tá bom? Um forte abraço, que Deus te abençoe, saudades, grandes saudades de você e nos encontramos em breve. Fique com Deus. Um beijo no seu coração. Amém.